Ah, ah, Alô, chegamos. Estou botando aqui o tudo bem, fone. Estou Neide? botando o fone, que com o fone fica melhor para mim. Tá bom. Como é que tá a Pode. imagem? Como é que tá a imagem e o som? Tá, para mim tá ótimo. A sua também, para mim, tá muito bom. Não tem problema nenhum. Tô Ah, só... que bom. Que Que legal, que prazer. legal. Ah, Seja muito Neide! bem-vindo, seja muito bem-vindo. Já estou vendo que os amigos estão chegando, que bom. E Claro. já que a internet está Olha o funcionando, melhor ainda. Helder. Ah, Que joia. vai chegar, vai começar a chegar o povo aí agora. Entrou a Eu sou... Mercedes, Elisângela. Que prazer. Isso, Fernanda, sejam bem-vindos. Sintam-se acolhidos. Neide, há quanto tempo nós programávamos um encontro, né? é verdade. Precisava, eu acho que da pandemia para dar uma ajudinha, eu acho, né? E aí não tem jeito, a gente vai conseguindo. Com a pandemia, a gente vai criando as condições que a gente não tinha antes. É interessante, até já tem algumas pessoas aí, eu queria falar como é que eu te conheci. Eu estava aqui pensando que eu conheci o Jonas, o Jonas Leitor, por conta. Ah! Vou te contar o que aconteceu com esse livro. Porque eu estava olhando o livro hoje me lembrando disso. É engraçado, né? Uma coisa que de repente você esquece. Você vai andando, vai vivendo a vida, você esquece. Mas esse livro é que eu te conheci por conta desse livro. E assim, eu fui fazer um trabalho em São Paulo, eu vou contando, porque está chegando o pessoal aí, já vai sabendo como é que eu Ah, te a encontrei. Juju, bem, Dulce, que legal. Tá chegando o pessoal. Eu acho que Mercedes já chegou. Quem mais que chegou? É, Já, a Mercedes está aí. Mercedes já chegou. Mercedes. Ela está falando que nós começamos antes. Nós não começamos É. antes, nós chegamos e já estamos conversando. Já estamos já estamos botando a conversa em dia. Porque eu acho que é uma coisa que eu nunca te falei, essa coisa de como é que eu te conheci. Quer dizer, te conheci à distância, mas conheci. Eu fui fazer um trabalho em São Paulo, num lugar onde tem uma feira, é uma feira muito conhecida. Não sei se São José do Rio Preto, ou Rio Preto, não me lembro bem o nome da cidade. E lá eu achei muito interessante que eu andei em vários estandes e tudo quanto era estande tinha livro do Jonas, porque você publica em muitas editoras, né? Falei, gente, fiquei toda interessada em saber quem era Jonas, e aí comprei esse livro por conta da minha porção bibliotecária, né? Tudo que eu faço de leitura, esse livro me acompanha. Aí, só que comprei o livro, mas como é que eu ia chegar até você? Como é que ia ser? Aí eu te copiei. Eu queria que você contasse, aí é legal que você conte, como foi seu encontro com a Lígia Bojunga. Que esse livro aqui é uma declaração, já tem uma declaração de Nossa, amor a ela. meu Deus. É, na adolescência, eu morei próximo a duas bibliotecas públicas. E um dos encontros mais sagrados para mim foi quando eu peguei em mãos os livros da Lígia Bojunga e os reli, li, eu chorava, dava cambalhota, ria. Aquilo foi um portal fenomenal, foi um abrir os olhos. Muitas pessoas enaltecem o Monteiro Lobato, que eu também enalteço, mas assim, a Lígia foi o que para muitas pessoas é o Monteiro Lobato. Ela é o meu Lobato, sabe? É. Oi, Rita, olha, Valentina, Marilena Cabral, quanta gente legal, querida. Oba! Oba! E daí foi ali, Neide, que eu me decidi que eu seria escritor. Quando eu conheci a Lígia, quando eu conheci os livros dela. E obviamente que eu fui atrás dela, né? Então foi uma história envolvente, linda, e a nossa história não acaba aqui. Agora eu combinei com a Ana Cláudia Ramos de que nós faremos uma live só sobre Lígia Bojunga. Ai, que Então, ela legal. escolheu um livro para ler, ela escolheu A Bolsa Amarela, eu A Corda Bamba, e Hum. nós trataremos desses livros, né?
E é muito forte, muito forte. Oi, livreirinhos! Tá chegando o povo aí. Eu me lembrei de te falar isso porque, na verdade, quando eu descobri esse livro, descobri você como autor, eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer para entrar em contato? E aí eu mandei uma carta, porque nós somos de carta, nós gostamos de carta, para É. a editora, e chegou, você recebeu e respondeu. Então, aquilo que você falou do livro da Lígia, comigo aconteceu. Eu mandei achando que não ia ter resposta nem nada, e você respondeu. Então, na verdade, na prática, né? O que aconteceu com ela na prática, comigo, aí eu me lembrei de te falar isso. Porque até aqui no livro, isso foi em 2009 que aconteceu isso. E até aqui no livro está marcado a editora que eu mandei, que é a Mundo Mirim, né? Mundo Mirim. Mundo Mirim. E eu mandei, assim, mandei, né? Não sabia lá se ia ter resposta, e teve. O mais bonito é que teve. E aí você mandou aquelas cartas que você manda, tem uma letra linda. E aí aí que eu conheci o Jonas Leitor. Eu te conheci primeiro, o lado leitor, né? Porque aqui você fala muito dessa sua experiência com a leitura. Então, eu acho que já Que lindo. foi um começo muito interessante. E depois desse livro, eu li esse, quer dizer, para poder te conhecer melhor ainda, eu li esse. Que legal, que Então, legal. esses dois livros, eles juntam e dão uma ideia boa, né? Escrito por você, é a sua história escrita por você. Então, eu achei interessante falar isso, né? Porque foi muito bonito essa coisa de como é que você descobre, né? Como é que você descobre um escritor. E aí eu queria te falar isso. E uma outra coisa, que já que o povo está chegando aí, que eu queria também falar, que eu falei na live passada, é por que eu quis fazer live sobre personagens. Na semana passada, na quinta-feira também, eu convidei uma amiga minha, filósofa, até já falei isso com você hoje, filósofa, escritora, que ela tem livros, já tem 4 livros com encontros muito inusitados. E aí eu parei para pensar que, na verdade, é bom falar de personagem, porque quem é leitor não precisa ser autor. Se é leitor, você fala de personagem, você tem preferência. E quando eu resolvi fazer essas lives, a primeira coisa que eu pensei foi em você por um grande motivo. Porque você tem muitos, muitos personagens. Eu fico imaginando, assim, aquele monte de personagens, aquele monte de você tem circulando aí em volta. Então eu falei, gente, com quem que eu posso falar de personagem se não for que não seja com Jonas, né? Muito obrigado, muito obrigado. Tá Porque chegando tanta gente amada. Para eu não incorrer no erro de não mencionar ninguém, sintam-se todos amados. Muito obrigado a todos. Abraçados, abraçados. Neide, nós nos falamos hoje à tarde, né? E nós nos propusemos que trataríamos sobre processo de criação. E eu quis trazer aqui, eu já mostrei no feed, mas para quem não conhece, aos 15 anos de idade, eu pedi um presente para o meu pai, porque eu já estava determinado a me tornar um escritor. Eu pedi uma máquina de escrever e ele me deu. Nós fomos ao mapping, foi maravilhoso. Deixa eu pegar. Nós vamos conhecer. E nós vamos conhecer a máquina. Bem apertadinho aqui. Deixa eu trazer. Ela é portátil, viu, Neide? Ela é portátil. Aqui. Ai, que legal! E eu comecei, como eu estava muito focado na escrita, eu passei a fazer datilografia e a escrever diariamente, inclusive aos feriados, aos finais de semana, e tudo aquilo foi se avolumando. As pessoas têm um estigma, o Jonas é máquina, o Jonas faz muito livro. É que comecei cedo
E a paixão, ela potencializa, né? Ela traz muitas personagens, né? O escritor procura a personagem, só que quando a sua carreira já ganhou velocidade, as personagens também nos procuram, né? Para que nós escrevemos, falemos sobre ela. Então, Aham. isso também é um caminho. Eu estou ajeitando aqui para eu não acumular as nossas tralhas, né? Que eu trouxe outras tralhas aqui. Ótimo, muito bom. Venha Muito para bom. cá. Venha para cá, máquina. Olha, você se vai. lembra que nós mencionamos manuscrito? E esse manuscrito aqui é do meu primeiro livro, O Funil Encantado. Ai, E que lindo. isso, ele data, quer ver? A data está no final, mas eu vou mostrar que eu fui unindo o meu projeto, sabe, Neide? Eu fui unindo como eu queria o livro, e fui eu que fiz os desenhos. Ele é de, cadê? 91. Esse manuscrito é de 91. Né? Então, ele já tem 30 anos, né? Que delícia! Que bom que você eu guardou. anotei. Eu guardei. E eu anotei todos os povos que eu queria desenhar no livro, os detalhes, né? De chapéus, adereços, né? A cor, quer ver? Esse é o livro, que saiu em 1995. Estão pedindo para você mostrar de novo. Alguém aí pediu. Tá bom. Oi, Sheila. Oi, Iris. Oi, Paula Belmino. Vamos lá. A Paula tá aí? Oi, Paula. Tá aí. A Soraya Bate, minha amiga. Gente, isso é que é bastidor, né? Isso é que é um bastidor de um autor. E eu escrevo tudo à mão, livro infantil. E agora eu tenho um novo parceiro para escrever, que é a tesoura. Eu recorto, substituo verbos, adjetivos. Quer ver? Esse é um manuscrito meu da Bruxa Cremilda. Adoro a Bruxa Cremilda. Olha, então é tudo rasurado. E a gente se entende. Gosto muito de escrever à mão, eu me sinto livre, eu consigo expandir a ideia, sabe, Neide? É como se eu estivesse no quintal, descalço, e brincasse. Oi, Sônia, isso para mim é muito empolgante. Quer ver uma coisa aqui? Esse livro vai sair agora, chama Devagar e Sempre, Tarsila Segue em Frente. E é um reconto da lebre e da tartaruga. Então, aqui... Ai, que linda! Etienne está aí, Sabrina. Olha, tudo à mão. E daí, depois que eu faço esse trabalho à mão, eu imprimo. E eu vou mudando na página da impressão, sabe? Eu gosto de ler com algo palpável para eu brincar. Daí a minha revisora, que foi a minha secretária, ela lê, ela faz as considerações, eu aplico, ela lê de novo. Então, a Iris está falando que desiste. Quantos personagens você já criou? Não sei, Iris. Não sei, Iris. Borges. Seria um desafio ótimo você saber, mas eu acho meio difícil mesmo, né? Muita gente criada em volta. Muita gente. Queria te perguntar uma coisa, já que você falou do primeiro livro. Esse livro aqui, Gente que Mora Dentro da Gente, eu vi em algum lugar que também foi um dos primeiros que você publicou. Foi o terceiro. Esse foi o terceiro? O terceiro. Esse saiu em 1997. E é um livro que ele tem vida útil até agora. Eu amo esse livro, eu também pude ilustrá-lo, né? Eu não ilustro mais. E agora, para mim, é muito difícil ilustrar. Eu prefiro o tempo livre brincar ao piano ou ler. Né? Oi, Tati, Cacilda. Então, eu trouxe outras coisas aqui para você. Claro, à vontade. Estamos aqui aguardando.
a gente falou sobre personagens, então eu quero mostrar alguns. Eu fiz uma coleção recentemente que se chama, Neide, Cora em Ação, que é composta de 3 títulos. O Banho de Cores, A Fabulosa Chuva de Cores e O Tempo das Cores. Esse foi o primeiro que eu escrevi, que é um juvenil, onde eu montei toda a realidade ampla. Depois, eu escrevi o Paro Fundamental 1, e depois eu fui para a educação infantil. E foi o mais difícil, foi afunilar. Né? Essa é a Cora. E a Cora, Cora. Ela toma banhos imaginários. Ela inventa um registro, um chuveiro, e toma banho de cores. E ela se casou com o Caio. Oi, Clara Haddad. Linda. Eu também trouxe também aqui, Neide, o Diário do Rodrigo, a AIDS e alguns fantasmas no Diário de Rodrigo. Esse eu também tenho. Que legal. Eu também tenho. Ele saiu em 2001, em que a realidade da AIDS amedrontava. Ainda é muito sério, o contágio ainda existe, só que a realidade do soro positivo, ela é leve. Só entra um medicamento na vida dele. Né? Então, todo mundo agora tem um conhecido soro positivo, no grupo de amigos, na família, e eu reescrevi esse livro, se chama A Esperança no Diário de Rodrigo. E uma editora pediu juvenil agora, mas daí eu fui reler, embora eu gosto dele, mas eu não quis mexer no livro, porque, gente, está todo mundo falando de Covid, está todo mundo tão atormentado com vírus, eu achei mais pertinente tratar de assuntos como esperança, afeto, processos de curas, que serve não só para o soro positivo, para todo mundo que está curando algo emocional, algo clínico, fazendo algum movimento dentro de si que vai desembocar num convívio salutar com o seu corpo, com as suas emoções. Então, por hora, a Esperança no Diário do Rodrigo, ela está suspensa. Aguardando os acontecimentos. Agora, Neide, pode falar. Não, pode falar. Sou toda ouvidos. Eu trouxe aqui A Bruxa Cremilda. Foi um pedido da Franco Editora. Ele pediu em off, em sigilo, para que eu criasse uma coleção de bruxa. Eu criei 4 livros e um deles era a Bruxa Cremilda, era esse, né? Mas daí a minha bruxa não tinha o nome. E a minha secretária me deu de presente esse dicionário. Dicionário de nomes para bebês, né? Do Alfredo Scottini. E eu procurei, e nada de eu encontrar. Daí eu li na dedicatória, oi Lucélia, eu li na dedicatória do dicionário assim, quer ver? Dedico este dicionário a todos que me ajudaram com listas de nomes, com sugestões, e sobretudo ao povo da minha família. Cremilda, minha esposa, isso! E daí, Neide, ficou Cremilda. E agora, eu reescrevi toda a coleção da Cremilda. Entraram novas personagens. E será um outro ilustrador. Só que isso só será revelado em breve. A nova coleção da Cremilda. Olha, eu quero te dizer, antes que eu me esqueça,
que a coleção da Cremilda é aquela que quando eu não tenho, tô sem imaginação, eu levo para as crianças, porque não tem erro. É qualquer Que idade. legal, É qualquer que idade, legal. porque quando é pequeno você faz de uma forma, quando é maior você faz de outra, mas realmente é uma coleção que vale a pena. Vale a pena dar para as crianças porque elas criam outras coisas em cima do que a bruxa faz, né? Eu acho bem interessante. Então, acho bom ter outra coleção. Dá para criar outros produtos, né? Olha, Exatamente. a minha mãe, ela ganhou da minha bisavó um guarda-roupa com 1 século de idade, com patas de leão, todo bem entalhado. E toda vez, Neide, que eu olhava para aquele guarda-roupa, eu falava para ele, você há de um dia me dar uma história, guarda-roupa. E nasceu Deu a Louca no Guarda-Roupa, que é uma comédia, Beleza, beleza. guarda-roupa do em que as empregadas domésticas que passam pela casa da patroa, que tem um antiquário, a dona Antônia, cada uma é mais pirada que a outra e elas conversam com os calçados, com as roupas. Eu tive um coautor que se chama o César Obeide. Ele é especialista em cordel, um encanto de pessoa, um talento, e nós escrevemos esse livro, Um Menino de Muitas Caras. Isso eu tenho também. E daí, eu fiz um almanaque do alfabeto poético. Daí a gente decidiu que nós faríamos um almanaque para a paz. Só que eu não queria ter o estigma do autor dos almanaques. E toda vez que eu ia à casa do César e nós nos encontrávamos, nós escrevíamos poesias para a paz. O nosso encontro, Neide, só gerava poesias para a paz. E daí eu falei, César, eu não quero fazer um almanaque, mas você já se deu conta que a gente se encosta, pula verso? Então nasceu esse daqui, Poesias para a Paz. É muito interessante como cada um vai nascendo. É Esse verdade. daqui, Neide, o alfabético, foi uma professora de Brasília, que eu amo, uma amiga que se chama Jojozinha, é o apelido dela, mas ela é a Josefa. E ela me pediu que eu fizesse um livro que ela tinha muita dificuldade de encontrar textos em que predominava letras para trabalhar com as crianças do primeiro ano. Daí ela me deu a sugestão e eu comecei a fazer esse livro. Então, para cada letra, tem uma poesia, prosa, brincadeiras, trava-línguas. Olha a França que chegou. Ai, caixa cantada. Oi, Ana. Esse daqui, o Palavra de Filho, é a minha relação com o meu pai. É lindo esse livro, eu tenho também. É lindo. Você É tem? lindo, tem. Por isso que a Mercedes falou que você tem tantos. Tem, tá Oi, tudo aqui do meu, Fabinho! tá tudo aqui do meu lado. Tem sim, tem muito pouco do que eu gostaria, mas eu tenho bastante livro seu. E eu gostei muito de escrever em cartas. Tanto é que eu peguei aqui, quer ver? Eu selecionei um livro. Cadê? Tá você? Você está aqui, livro? Eu peguei, você peguei. Eu tenho um amigo, escritor pernambucano, o Luciano Pontes. Ele é Todo mundo conhece, a gente conhece ele. bacteriologista, né? E nós trocávamos cartas assim imensas, lindas. Foi maravilhoso trocar cartas com o Luciano. Oi, Deco! E daí eu fiz esse livro, A Viagem da Saudade. Porque quando a gente tem um amigo que ama em outro estado, é sempre muito difícil, né? Você gerenciar essa saudade dentro de si. Então, esse nasceu para falar sobre a saudade. Então, é o José, ele viaja para se encontrar com a Rosinha. Mas eu também não. Olha, as pessoas, Neide, me pedem muitos livros. E eu tenho um respeito muito grande pelos coletores de lixo. Então, eu fiz esse livro,
o aniversário de Cícero para reverenciar os coletores. Que eu tenho... a gente tem uma dívida, a sociedade, para com eles, né? Tanto é que quando houve greves dos coletores, as cidades ficaram caóticas, né? Porque aqueles montanhas de lixos acumulados, né? E agora tem uma paixão aqui. Oi, Marina! Ai, que linda! O Nestor, As Sutis Camadas dos Pensamentos de Nestor. Esse livro, se me pedirem para eu escolher, de toda a minha obra, do que eu lancei até agora, 10 preferidos, eu vou sofrer. Eu vou sofrer, mas esse, indubitavelmente, vai entrar. Esse você conheceu, Neide? Esse eu já vi uma live você falando sobre ele, mas eu ainda não tenho. Agora, já que você falou no sofrimento de escolher 10 livros, eu queria te perguntar uma coisa. Desses aí que você falou, que você nos apresentou, tem algum personagem desses livros que você quisesse ser? Porque às vezes você lê um livro, tem. Pode ser de outros também, mas eu estou pensando só nesses para não... Eu gostaria de ser o Pato Epitáfio, que é o assistente da bruxa Cremilda. Ah, legal. Você se divertir muito. Ia se divertir muito. Né? Mas eu acho que fazer essa pergunta para você, né, não tem condição. De perguntar qual é o livro que você com tanto livro publicado, não tem como escolher um livro. Mas nós temos um blog, Livro para Todas as Idades, eu e Mercedes, nós fizemos uma entrevista com você, acho que em 2013, se eu não me engano. E nessa entrevista nós tivemos a cara de pau de te perguntar, no meio de tanto livro, se tinha algum preferido. Eu acho que não se pode fazer isso com um autor que tem tanto livro. Mas você acabou de falar de um personagem e você, a resposta que você nos deu a essa pergunta, você disse que na época, você tinha 112 livros, na época da entrevista. Aí você falou o seguinte, que você poderia escolher se fosse de uns 35 a 40 livros. Você não escolheu exatamente um. Porque eu acho que é difícil, né? Eu acho realmente difícil, mas se tiver escolhido algum, pode falar pra gente. Se você conseguiu esse milagre de escolher algum no meio de tantos. Olha, primeiro eu vou mandar um beijo para André Avelar, para Yaya Gossi, para Moniza Maciel. Eu tenho, sabe, Nide, uma cumplicidade muito grande com alguns editores que me pedem livros. Então, a dona da editora Elementar, ela me pediu para que eu escrevesse um livro sobre mentira. E eu nem dei bola para ela, sabe? Mas ela insistiu. Porque tem períodos que eu estou muito introspectivo e eu quero ficar em silêncio, criando só aquilo que faz sentido para o meu coração. Mas são editores com os quais eu tenho um carinho, uma história tão bonita, que eles acabam me dobrando direitinho, sabe? Eles fazem um origami de mim assim. Eles sabem que eu vou chiar, mas depois eu acabo cedendo. É que nem aqueles familiares, né? A gente sabe que não vai fazer na hora, mas aquilo vai ficar na cachola. Exatamente. E daí nasceu esse livro, A Assustadora Bola Fria e a Gata que Ninguém Via. E ela também me pediu um livro sobre educação financeira, nasceu A Bicicleta Voadora. Ela me pediu um livro sobre sarau poético. E eu escrevi Quando a Vergonha Bate Asas, que eu acho que esse você tem? Tem, né? Eu tenho. Então, e daí, teve uma vez... Ai, meu Deus, só um minutinho. Espera. Mexendo no meu celular. Não mexe no meu celular.
que apaga tudo. É verdade, pode o, não. o mosquito Frederico, Ah, uma coordenadora pedagógica, Alice Fanignani Simonati, ela pediu para eu escrever um livro sobre palavras mágicas. Eu falei, meu Deus do céu, olha o Cadu. Eu falei, olha o Frederico e a Thaís. Eu falei, meu Deus, e agora? E daí nasceu o Faniquito e Siricutico no Mosquito, né? Que a Sheila já contou, muita gente já contou. Obrigado, Thelma. E, e as coisas vão surgindo, sabe, Neide? uhum. Eu Olha trouxe só, aqui também. tem uma pergunta aqui da Sônia, do Bordado Enredos, perguntando se você já pensou em fazer oficina de contação de história. Não sei se você faz, ela Ô, te fez essa Sônia, pergunta. ai, a Sônia é uma amada, né? Sem pura gentileza. Sônia, eu vou relançar um livro que eu lancei em 1999, que é Ouvidos Dourados, a arte de ouvir as histórias para depois contá-las. E assim que ele sair, deve ser no final desse primeiro semestre, eu darei alguns cursos gratuitos. Eu acho que a gente só vai pedir que o participante tenha o livro, né? Eu só quero ganhar o direito autoral, então, desse livro, que as pessoas tenham o livro. Daí eu quero ofertar muito esse curso. Daí eu vou fazer essas questões de contação de histórias, tá bom, Sônia? Aí vamos ficar todos atentos. Vamos! Falando em personagem, já teve algum personagem de uma história que passou para outra, que também você colocou em outra história? Tem sim. Só que é muita coisa que acontece e a gente se perde. Eu me perco. Eu, sincero. Oi, Leandro Rocha! Meu amigo, Leandro escritor Rocha. maravilhoso. Maravilhoso Né? mesmo. Agora ele vai lançar o Poço. Depois de lançar a Ponte, vai lançar o Poço. Parabéns, Eu Eliandro. vi. Tira o chapéu para o Eliandro. Todos E nós, esse né? livro Todos nós. aqui, E a Terra escreveu uma carta, eu fico muito incomodado com o rumo ambiental do nosso planeta. Daí eu fiz um exercício empático, me colocando no lugar da Terra, de modo que ela é autora de uma carta para os habitantes. Só que essa carta que a Terra redigiu, ela precisava de uma resposta. E ninguém melhor para responder à resposta de uma carta da Terra do que uma educadora, uma Verdade. professora. E daí a professora Carolina, escreveu uma carta, respondeu. E a Terra, sabe, Neide, ela escolhe 100 verbos que gostaria que os habitantes conjugassem. E olha que legal, Lindo, 100 muito lindo. verbos. E as ilustrações são da Cris Eixe. Então, é um livro muito legal que na pandemia, no ano passado, a Melhoramentos ela tinha 90 livros para publicar. E eles publicaram somente 10 o ano passado. E eles publicaram a Carta da Terra porque eles também sentiram que era um tema oportuno para esse momento pandêmico. Eu trouxe também, falando em empatia, esse livro aqui. E os outros e todos nós. Eu estou gostando muito, Neide, de fazer livros com perguntas. Porque o educador genuíno, ele fica mais satisfeito quando o seu aprendiz faz uma pergunta significativa a quando ele responde com correção, adequação uma das perguntas. Certo. Então, esse segue essa vibe. Esse Quem Nunca Comeu um Bombom de Olhos Fechados. Sabe esse eu já ouvi falar. Esse como nasceu esse livro? Onde? Se a gente está falando de bastidores, eu me sentei com os donos da editora. Obrigado, Sabrina. A mãe do Noah, esse leitor adorável.
eu me sentei com a Nayara e o Diego, os donos da Carochinha. E eu tenho um livro que vai sair, talvez esse ano, chama Leitor Sem Graça. Não vou contar quem é o leitor sem graça, né? Não vai dar spoiler. E daí, Neide, a gente conversando de muitos assuntos, e a Nayara falou, quem nunca, não sei o que lá, né, Jonas? Ela, Jonas, faz um livro com quem nunca. Só que eu não disse a ela nem que faria e nem que não faria. Mas quando eu saí da reunião, Neide, aquele quem nunca dela ficou lá guardado. Ficou fazendo buraquinho no meu imaginário, né? Ficou, né? Oi, Simone. E daí saiu o livro. Agora, eu quis fazer um livro também, Neide, generoso para a educação infantil, com muitas histórias em caixa alta. E eu fiz uma dúzia de histórias divertidas, que eu adoro esse livro, né? E aconteceu, como a gente está falando como nascem os livros, o editor, que ele está aqui, que é o Álvaro Modernel, que agora abriu um clube de leitura, que é o Papirinho, ele gosta muito da bicicleta voadora, que é da Elementar. Daí ele falou, Jonas, faz um livro para mim. Oi, Regina, faz um livro para mim de educação financeira. E eu fiz. O homem mais rico da cidade. E teve uma boa aceitação. Daí ele falou, vamos continuar? Vamos. Daí eu falei, então é a mulher mais rica. Eu falei, não. Daí eu fiz a família mais rica do mundo. É verdade. Não mais a Legal. cidade, né? Então, as ideias vão surgindo. Agora, eu trouxe aqui para você, Neide, e para os nossos amigos seguidores que estão nessa conversa acalorada, que a gente não consegue acompanhar, teve uma história que eu comecei a contar no início da minha carreira. Contei muitas vezes, e os ouvintes começaram a me dar algum retorno que eu fui incorporando na tessitura do enredo. E depois, eu tinha uma sacola. Daí eu fiz um baú para essa história. E essa história talvez alguém aqui saiba. Olha, mãe, que lê. Que querida. A ratinha cor-de-rosa do rabinho escuro. E é uma história que quem lê ouve, e quem me conhece tem a impressão de que está me ouvindo contar essa história. Então, é uma história fácil para contar, que ela foi criada para ser contada. Na verdade, eu gosto mais de contar essa história do que do próprio livro. E aqui no meu condomínio, Neide, eu gosto muito de caminhar. Ai, Luciana! Ela conta muito a ratinha! Olha, e eu caminho muito, né? Eu vou caminhando pelas ruas e eu passava por um abacateiro. E eu olhava para ele e eu comecei a imaginar uma aventura para esse abacateiro. Ele andando na ponta das raízes, porque nós temos alguns lagos no condomínio. Ele andando, indo tomar banho no lago. E eu criei o abacateiro bagunceiro. Que ele vai tomar banho no rio e ele volta com a copa cheia de peixes. Ele saiu há um tempo atrás na China. Tem mandarim essa história. Legal. Bagunceiro igual a tua, Leandro. Igual a nossa. E uma história vai chamando outra. Eu sempre amei as minhas professoras. Quando eu era criança, eu tinha uma adoração.
Eu tive uma professora chamada Rosa Simone. Nossa! Eu sempre achei as professoras não meio mágicas, inteiramente mágicas. E eu criei esse livro, A Professora e o Regador Mágico, que poderia muito bem se chamar A Professora Mágica e o Regador. É até uma brincadeira, né? Eu não sei se a Iris Borges ainda está na live, que é uma escritora linda, é uma distribuidora de livro, agente literária, curadora de feiras. A casa dela é um berço para muitas histórias nasceram na casa dela. E uma vez, Neide, estávamos eu, a Iris Borges, o editor Fernando Franco e o divulgador João Rodrigues. Nós estávamos embaixo de uma mangueira e o Fernando Franco, o editor, comentou assim: Ah, Iris, se nós soubéssemos que tipo de livros venderiam, né, nós produziríamos. Ela falou: Eu sei que tipo de livro vende. Faz livro grande, Fernando. E vende, vende. E ele fez uma coleção. Só que daí, aquela noite, eu fui dormir com aquilo na cabeça. Oi, irmã, Ana Carolina Lemos de Recife. Minha irmã amada. E daí, eu fui dormir com aquele pedido na cabeça. E quem disse que eu dormi, Neide? Eu escrevi a história na madrugada e eu li Nossa. no café da manhã. E o Fernando Franco também estava hospedado na casa da Iris. Daí eu li a história, o editor aprovou. À noite nós fomos jantar com o ilustrador que já iniciou esse livro aqui. Quer conhecer minha casa? Ele apresenta os cômodos para a criança. É um livro grande para, né? Então tem os cômodos, o quarto, o banheiro. É um livro muito simples. Daí, hoje em dia, a Iris, que estava conosco, ela tem um livro, o editor também tem, o João Rodrigues, o Orlando Moreno. Obrigado, meu amigo. E então, tudo gera muitos livros, né? Eu acho, sabe, Neide, que todo escritor é apaixonado por histórias de amor. E uma das que eu escrevi é A Descoberta. A primeira versão foi ilustrada por mim. E eu tenho um vizinho adorável. Um vizinho é um italiano que fala pelos cotovelos. Você tem amigo italiano? Eles não falam mais que a boca. Muito, muito, É muito. uma delícia ouvir amigo italiano falar com aquela... Parece que eles estão comendo pasta, sabe? Eles que gostam da pasta, da boa comida, né? E da mesma forma que ele é generoso em falar, ele também é generoso em ilustrar, sabe? E ele refez esse livro de uma maneira tão bonita. E a gente começou uma parceria. Depois ele fez Minha Avó Tem um Elefante, A História Bela do Gato e da Panela, e por aí vai. Então eu trouxe esses livros para apresentar, mas eu também trouxe uma surpresa aqui. Queria, Né? queria te perguntar uma coisa antes da surpresa. Você, no começo, nos primeiros dias, você ilustrava também. Ilustrei. Então, você não ilustra mais. Por que você parou de ilustrar? Olha, eu demoro muito. Eu faço muitas camadas de colorido para eu atingir a cor desejada. Eu não tenho familiaridade alguma com ilustração digital. E eu gosto muito desse afeto que a ilustração feita à mão transmite. Né? Não desmerecendo autores que... eu gosto de muito poucos ilustradores que fazem um trabalho digital. E aqueles que eu gosto, eu amo como eu amo
os que fazem um trabalho à mão, mas é mais raro. A gente vai ficando criterioso na seleção de ilustradores, né? Uhum. E como eu demoro muito, e tem cada vez mais ilustradores maravilhosos, eu prefiro delegar e fazer menos, com mais ócio, com mais prazer. Eu preferi me tornar escritura integralmente, Neide. E Aham. soltar até o piano, que eu me cobrava tanto, eu fico dias sem tocar. A minha avó que pede, a minha avó está passando a pandemia conosco, e ela, aos 4 meses, 5, 4, meu avô faleceu, o avô Jota que pinta passarinho. E enquanto meu avô estava vivo, ele pedia muito para eu tocar a Sonata ao Luar de Beethoven. E daí eu estava tocando, ele ia atrás de mim e massageava as minhas costas. Né? Eu ia tocando, nossa, uma delícia. E essa minha avó gosta muito da Ave Maria de Gounod. Então ela eu me sentar ao piano, ela para o bordado dela, Ai, que deixa no lindo. sofá, daí ela vai até o segundo quarto de hóspede, onde fica o piano, e ela senta. E ela, a minha! Daí, daí eu toco a dela, Maria de Gounod, daí eu paro de tocar e finjo que ela está satisfeita, ela fala, a do meu amor, que é a do meu avô, né? Daí eu toco, e é um dos momentos, Neide, em que ela consegue chorar. Porque ela Nossa. não conseguiu chorar tanto quando ele morreu. Então ela chora. Né? Às vezes eu dou um olhar de soslaio, ou o piano, ele é tão limpo, esse piano, ele é tão bem cuidado aqui em casa, que eu consigo ver o reflexo dela sentada na cama, né? Assim, com nitidez, sabe? Daí eu vejo ela enxugando a lágrima, ela suspira. É uma delícia, é uma delícia. É verdade, André Velar, é uma lindeza de vovô. É isso Então, aí. eu, eu, eu não tenho mais essa relação, aquela ambição que eu tinha de tocar com excelência, eu Ah, não tenho mais. Mas eu não quero fechar a tampa do piano, porque isso é, me faz um bem enorme. é verdade, é verdade. Então, assim, agora eu estou tirando há muitos meses o Odeão, né? Né? Daí eu já fui aluno da Eudóxia de Barros, né? Ai, E que às vezes eu, maravilha. eu posto alguma coisa tocando, ela elogia, eu fico morrendo de vergonha. Eu falo, ai meu Deus do céu, como é que pode, né? Então, mas eu acho que quanto menos coisas a gente faz, melhor, mais bem feito. É E uma verdade. coisa que eu gosto muito de conversar é o seguinte: quando a gente encontra um trabalho que ama, você se aposenta. E quanto mais pessoas tiverem no mundo fazendo o que amam, mais o mundo vai ficar melhor. A gente precisa de muitas pessoas fazendo um trabalho amoroso, uma entrega, um trabalho missionário e remunerado. Né? Você fazer um trabalho de entrega missionário não significa um trabalho voluntário, significa um trabalho que você doa a essência. Eu posso receber direito autoral por esse livro, mas eu dei um presente para o leitor. É Ele verdade. comprou alguma coisa que é impagável. Quando a gente compra um livro, Neide, a gente compra uma experiência leitora. A gente compra um devaneio. A gente compra o desejo de fortalecer, de reabilitar
a nossa capacidade de sonhar. Né? A gente não está comprando papel, impressão, projeto gráfico, não é só isso. Não. A Tem gente muita tá... coisa. Oi, Juliana, coisa... outro abraço de urso, meu amigo. Muita coisa envolvida. Jonas, você queria te perguntar, você faz um trabalho lindo em escola. Você viaja o Brasil inteiro fazendo um trabalho lindo. Como é que foi o começo da pandemia? Não ter mais isso. Olha, não fazer mais isso. Como é que foi? Foi um baque, mas eu não esmoreci. Eu falei, eu vou aprender, vou entrar em todos esses aplicativos, e esse ano eu não precisaria fazer baús novos, mas eu fiz 2. Um para o livro, O Barquinho e o Marinheiro. Eu estou há 2 semanas e meia ensaiando com a minha diretora, a Marilena Cabral. E outro baú, E Algo Aconteceu Naquele Dia. Desses 2 livros. Sabe por quê, Neide? Eu fiquei com muito receio de que quando a pandemia acabar, eu estar tão relaxado que sabe quando você demora para retomar, para embalar? Não, agora eu preciso de uma proposta. Eu quero que quando isso normalizar, eu não parei. Eu já estou... Então, mesmo que eu vá fazer as minhas lives, as minhas aulas remotas, eu quero ter novidade para esses alunos. Eu quero dar um melhor. E eu descobri que nessa relação remota, a gente também passa afeto. A gente também passa uma energia. A gente também abraça o outro. A gente também beija, pega o outro no colo. Então, quando eu faço bem para aquele alunado, para a sala daquela professora, para aquela série que está me ouvindo, aquele bem que eu fiz, que eu passei nessa simbiose cibernética da live, da aula remota, ele vai desencadear muitas coisas positivas para aquela família que reside naquela casa. Então, a gente pode abrandar, através da nossa história, contada ou lida no livro, as aflições que a pandemia trouxe para nós. Então, os livros, a arte, ela traz esse território terapêutico, esse território de cura, de colo, né? Nós temos aqui conosco assistindo a Lucélia Paiva, que ela é especialista em tratar a morte para as crianças, né? E então a gente tem que olhar com esse cuidado para as pessoas, né? Com esse... Então a pandemia mudou. Só que eu também não parei. Eu não parei porque eu acho que isso não pode impedir a nossa atuação profissional. A gente tem que persistir. Não é o momento de jogar toalha, de dar asas à depressão, eu estou mal, gente. Eu não concordo com muitas coisas que o governo pratica, mas a minha forma de contribuir para o meu país é fazer o meu trabalho como eu gostaria que os governantes realizassem os seus trabalhos. Então, o que cabe a mim, Neide, é escrever livros que são verdadeiros abraços. Verdade. Na pandemia e fora da pandemia. Ou fazer lives, fazer aulas remotas que são abraços. Verdade. Queria te falar uma coisa. A gente sempre fica torcendo para as feiras que tem aqui no Rio de Janeiro, você está aqui. Você nunca está. E eu vou contar uma coisa que eu e Mercedes está aí, ela vai confirmar, que a gente sempre faz. A gente faz
um lobby. Todo instante que a gente vai de editora, que tem livro seu, a gente fica falando. Por que que o Jonas não vem do Rio de Janeiro? Até agora não adiantou nada, mas a gente continua reforçando e falando, porque a gente vai, fala do livro e fala isso. Porque Neide, fica essa dívida. Quando passar a pandemia, em alguma feira, eu pego uma ponte aérea e nós nos conheceremos. Por gentileza, por favor. Olha só, queria te perguntar uma coisa. Se você tivesse que virar um autor, que autor, personagem, autor não, personagem. Se você pudesse virar um personagem, pode ser dos seus livros ou de qualquer outro livro, e qual personagem você escolheria? Porque sempre a gente tem aquele personagem que a gente gosta, que leu há muito tempo, leu recentemente. Que personagem você seria? Eu, dos seus livros que eu tenho, já escolhi um aqui e vou te dizer depois. Eu quero saber! Eu escolhi. Mas pode falar, eu quero saber do seu. Sabe, Neide, a nossa personalidade, a do escritor, ela está diluída em toda a obra. É verdade. Então, existem fragmentos meus em todos os meus livros, e alguns tão subjacentes que nem eu mesmo consigo detectar. E quando eu começo a estudar as histórias que eu escrevi e que se tornam baú com a minha diretora teatral, ela me mostra pontos que nem eu mesmo enxerguei na história. E eu falo, Senhor da glória plena, eu escrevi essa maravilha. Que bom que eu sou autor desse livro. Ela me faz ver tudo isso. Agora, eu estou muito apaixonado pelo Nestor. Eu gosto muito do Pato Epitáfio. Mas eu também admiro muito a Cora, o Felipe, do Quando Vergonha Bate Asas. Ai, Neide, não, eu sei que é muito difícil. Agora, eu tenho um livro seu que eu gosto muito, 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 talvez por conta do trabalho que eu e Mercedes fazemos com idosos, né? A gente faz um trabalho com idosos. Eu já sei. Você sabe qual é? Você queria ser Aurora. Olha, eu acho a Aurora, sabe, o resumo de tudo que a gente tem que ser quando envelhece. Eu acho lindo, eu achei lindo a forma como você falou, e as ilustrações são maravilhosas. Então, o vestido florido nos olhos de Aparecida. Exato. As ilustrações são do Marco Antônio Godoy. Exato. Da Cortez Editora. Eu acho assim, tem dois livros que eu acho que representam muito esse trabalho que a gente faz com idosos. É esse seu, e o Caixinha de Guardar o Tempo, da Alessandra Roscoe, que é lindo. Da Alessandra Roscoe. Não é? Então, na verdade, esses dois livros, eu acho que... porque, assim, a gente quando levou... A gente já levou várias vezes o livro da Aurora lá para os idosos. Eles se identificam, sabe a maneira como você escreveu é uma coisa que traz uma identificação tão grande para eles, né? Porque é uma pessoa que está vivo, não é porque envelheceu. Então, eu acho maravilhoso. Realmente é parecido também, né? Que os dois fazem realmente um belo casal. Eu acho muito, muito muito lindo esse livro. Talvez por conta disso. Agora, eu concordo com você que é muito difícil para você mesmo, para você. É difícil. Porque cada livro que você faz tem um pouquinho. É como se você pedisse alguém para escolher um filho, né? Ninguém escolhe. Então, realmente, eu acho que agora, são muitos personagens, né? Neide, tá fazendo um barulho aqui na caixa. O que tem Neide, na caixa? Vamos abrir? Vamos. Vamos abrir? Vamos. Tcharam! Quem é, gente? Que isso?
Era uma vez 4 porquinhos medrosos. Eles descobriram que juntos ficavam corajosos. E cada porquinho, eu vou falar o medo que cada porquinho tinha, né? O primeiro porquinho, ele tinha medo de... grandes borboletas. Ele temia as borboletas. Ele não gostava nem de suspeitar que perto dele passava uma borboleta. Ai! O segundo porquinho, ele tinha medo de... Esse é o segundo porquinho. De ervilhas saltitantes. Ele nunca tinha visto uma, mas ainda assim ele temia as ervilhas saltitantes. Já o terceiro porquinho, ele tinha medo de passar diante, em frente a cavernas assombrosas, enigmáticas, escuras. Tanto é que quando pela manhã ele colocava o seu calção, ele ajeitava no bolso esquerdo uma lanterna. E no bolso direito, pilhas de reserva, porque se eventualmente as pilhas dessa lanterna falhassem, ele as substituiria imediatamente. Ele só dormia, Neide, com a luz do abajur acesa. Muito precavido. Ai, como ele tinha medo da escuridão! Da escuridão! Da escuridão! O quarto porquinho, ele tinha o maior de todos os medos mais horripilantes e pavorosos e medonhos do universo. Ele tinha medo de ficar sem medo nenhum de repente. Medo de ficar corajoso de uma hora para outra. E um dia, os 4 porquinhos estavam caminhando pela floresta quando eles se depararam com um livro em branco. Não havia nada escrito no livro. Mas, por incrível que pareça, quando os 4 viram aquele livro em branco, eles tiveram a mesmíssima ideia. Eles amavam, eram apaixonados pela história dos 3 porquinhos. E eles tiveram a mesma ideia. Eles pensaram, e se nós escrevêssemos nas páginas em branco desse livro a história que a gente gosta dos 3 porquinhos? Mas nós somos 4. Aí agora, daí eles também pensaram, e se um de nós fosse o leitor e ficasse para fora? E quem vai ser o leitor? Eu quero ser o leitor. Todos queriam ser o leitor, porque eles estavam acostumados, né? E daí decidiram tirar 2 ou 1, brigaram, aí foi uma confusão. E deu certo. Quem foi o leitor, ficou fazendo o papel do leitor, foi justamente o porquinho que tinha o maior de todos os medos mais horripilantes do mundo. E os outros 3 porquinhos entraram, mergulharam para dentro do livro. E aqui que começa a história. Era uma vez, um porquinho, ele estava andando e encontrou um monte de palha. E fez, obviamente, a casa com aquele material. E quando ele concluiu, satisfeito, orgulhoso de si, das suas capacidades engenhosas para erguer uma casa do nada, de um monte de palha, ele parou para contemplar o passado. E quando ele chegou. Senhoras e senhores, preparem-se para esta apresentação. Ele chegou, ok? Olha, Neide, vamos combinar uma coisa. Quando eu mostrar o lobo, eu gostaria que você fizesse uma cara de estupefação, assim. Tá bom? Vou tentar. Então vamos lá. 1, 2, preparada, Neide? Mais ou menos. Vamos lá. Então, por favor, mais seriedade, Neide. Foco.
E apareceu o lobo. E o lobo, o porquinho fechou a janela imediatamente. O lobo tinha uma lupa supersônica. Ele a desdobrou, porque ela era desdobrável, né? Para caber em qualquer cantinho do casaco, né? E ele a retirou. Ele tinha um casaco, um sobretudo, com vários bolsos internos. Ele retirou de um dos bolsos, né? A desdobrou e deu uma volta completa e percebeu que havia pegadas de um porquinho. Porquinho! Ele era um lobo tão mau, Neide, mas tão mau, que só pelo faro ele sentia um medo que o porquinho escondia dentro de si. Ele falou: porquinho, abra a porta. Se você não abrir a porta, eu colocarei embaixo da casa grandes borboletas. O quê? O porquinho pulou a janela dos fundos, saiu correndo e foi para a casa do segundo porquinho. Aliás, ele correu ao alcance... Olha, faz muito tempo que eu não conto essa história, tem mais de 1 ano e meio, por isso aceitem, considerem, relevem as falhas, os deslizes. Pode deixar. E os dois, ele avisou que eles corriam perigo. Eles encontraram um monte de madeira. Fizeram a casa, 4 suítes, lavabo, closet, impecável, primorosa. Quando eles estavam empenhados nas últimas marteladas, o lobo chegou, furioso e faminto. E ele não tinha uma fome de macarronada, não. A fome dele era de bacon, filé suíno, costelinha. Ai! E ele sentiu o cheiro de 2 porquinhos. A sua lupa supersônica detectou pegadas de 2 porquinhos. Porquinhos! Se vocês não abrirem essa porta, eu colocarei por baixo dela ervilhas saltitantes e grandes borboletas. Os porquinhos nem terminaram pela porta dos fundos, eles correram, Neide, correram e encontraram o terceiro porquinho. Aqui está desabando porque está tudo muito apertado, mas eu vou organizar. Depois a diretora teatral que está presente aqui vai me dar uma bronca. Ela falou: tô de olho, hein? Aí, encontraram o terceiro porquinho e não é que eles se depararam com uma pilha de tijolos. E eles, naturalmente, construíram o que tanto desejavam, uma piscina olímpica. Se sobrasse tijolos, eles construiriam casa, mas no mundo da imaginação, quem precisa de casa que pode construir uma piscina com raias? E, construída a piscina, sobraram uma quantidade razoável para a construção da casa. Daí sim, a casa foi erguida. E eles estavam finalizando a casa, ajeitando os porta-retratos na lareira, né? Como eles viam nos filmes de Hollywood. E o lobo chegou. Agora, o que os porquinhos sequer desconfiavam é que o lobo era professor de natação quântica. E quando ele viu aquela piscina, você sabe o que é a natação quântica? Você sabe o primeiro exercício da natação quântica? Não sei. Você boia como um isopor. Você dilui toda a sua personalidade num pedaço de isopor para se transformar num pedaço de isopor e você boia com aquela leveza celular. Você incorpora nas células a composição do isopor. Você tá entendendo? É muito simples, entendeu? É um processo muito, muito básico. Né? E essa é a primeira aula da natação quântica. Mas daí ele falou: porquinhos, posso nadar na piscina? Pode,
Mas tome um banho primeiro, porque a história já está acabando, você deve estar bem suado. Ele jogou uma ducha e um dos porquinhos jogou um roupão, ele pegou um roupão, era um roupão, era o roupão com o brasão da família dos porquinhos, né? Tudo muito tradicional. A tradição, Neide, a tradição é fundamental, né? E daí ele nadou cachorrinho, foi na ponta do trampolim, pulou, ai, um escândalo como ele nadou. E a gente sabe que nadar gera fome. E o que ele tinha era fome de bacon, filés. Porquinho! Chega de balela, de palhaçada! Abram esta porta! Os porquinhos olharam um para o outro e eles entenderam. E nessa hora, Neide, o porquinho leitor fechou o livro para tomar uma água de coco e a história parou. Eles gritaram: continue a ler, irmão, continue a ler. É que eu estou tomando a minha água de coco. Se você parar para tomar água de coco, a história não vai continuar. Está no clímax, no clímax. Daí ele deixou a água de coco de lado, né? E voltou a ler, e a história continuou. E um olhou para o outro e pensaram: se a gente temer este lobo, ele vai ficar no nosso pé até o final da vida. Foi quando um deles desenhou uma porta na parede da sala. Eles abriram aquela porta e a porta saiu num túnel. Havia ervilhas que saltitavam, borboleta. Ao longe, uma luz. Eles foram àquela caverna estreita, medrosos, mas havia uma luz no final do túnel. Eles foram andando, a coragem aumentando, e não é que diminuíram as ervilhas e as borboletas, e quando eles chegaram no final do túnel, eles saíram numa sala circular, toda ela iluminada, e havia no centro da sala, Neide, uma rocha com 4 espadas fincadas. E eles puxaram a primeira espada. Eu contei que na noite anterior eles haviam comido sopa de repolho com feijão amassado, que acabou produzindo gases estomacais, né? E daí retiraram a primeira espada e jogaram para o porquinho leitor. E ele agradeceu. Obrigado, amigos! E cada qual pegou a sua espada, tirou a espada da rocha. Eles uniram a ponta das espadas e gritaram: um por todos, todos por um. E aquela porta imaginária que eles desenharam na parede da sala, ela apareceu. Eles saíram na sala da casa de tijolos e lá fora o lobo se esganiçava, gritava: abram esta porta! Abram esta porta! E não é que eles abriram com as espadas em punho. O lobo que sentia: ai, tá sangrando, tá sangrando. Ai, eu passei a lâmina sem querer. Ai, gente, eu acho que eu me cortei. Só um minuto. Não, tá tudo bem. É brincadeirinha. E eles começaram a lutar com o lobo. E o lobo percebeu que estava em desvantagem. Ele falou: o quê? Quanta valentia! É melhor eu correr! E um dos porquinhos jogou sua lanterna para o lobo e falou: leve a lanterna, seu lobo boboca! Você vai precisar dela! E o lobo pegou a lanterna e fugiu. Os porquinhos foram curtir a piscina, brincaram no trampolim, lutaram, luta de galo, né? Apostaram corrida, nadaram cachorrinho. E sabe o que aconteceu, Neide? O irmão leitor puxou seus irmãos para fora do livro. O livro estava escrito.
E os 4 levaram a história para a biblioteca. É por isso, Neide, é por isso que essa história que eu contei se chama 4 Porquinhos e um Livro. Um livro. Quem ilustrou esse livro é o Ivan Zig, o querido Ivan Zig. E quem publicou foi a Suinara. Então, eu vou apresentar os meus amigos que participaram da história. Os porquinhos, os quatro porquinhos. Tem mais um porquinho aqui. E tem um lobo. As ervilhas saltitantes. E eu queria contar essa história também, que nasceu de tanto que eu contava os 3 porquinhos. Eu amo contar essa história. Então, é isso, Neide. E é por isso que as crianças são apaixonadas por você, né? Não precisa dizer. Você leva eles junto com a história, com as dúvidas. Só tenho que agradecer. Nossa, Jonas, só tenho que agradecer. A gente ter conseguido se encontrar, você está aqui e ainda por cima ter uma história. Que essa foi uma surpresa maravilhosa para mim. Obrigada mesmo. E agora eu vou ficar com a bagunça aqui da biblioteca para arrumar. Obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado, Mercedes, todos os queridos que estão acenando, mandando coração, mandando abraço de Urso, Juliano, Yaya, a Eliandro, todos, a Tati que nos assistiram, a minha diretora amada Marilena Cabral, a Luciana de Itanhaém, e foi um prazer estar aqui. Eu espero que as pessoas tenham muito contato com os livros, se valham desse combustível de afeto para ressignificar a existência, porque quanto mais arte tiver dentro da gente, mais equilíbrio, mais felicidade nós teremos. Tá difícil? Está. A quantidade de óbitos no país gerado pelo Covid é catastrófica. É catastrófica. É muito, muito triste. E a gente precisa, sobretudo nesse momento, de solidariedade, de arte, de compaixão. E a melhor forma de a gente ajudar a sociedade é ficar em casa, é cumprir o que se pede, é usar máscara, é fazer o que se pede. Então, muito obrigado, Neide. A gente ainda merece um encontro presencial. Com certeza. Muito obrigado por ter enviado para mim todos os seus livros, a saga da Alice. Né? Então, eu também tenho a minha sessão Neide Graça aqui Legal. no meu. Muito obrigado pelo carinho. E obrigada. A gente espera obrigada por esse espaço. Enquanto a gente está aqui falando de literatura, é uma pausa nessa vida que a gente está vivendo, né? Então, é legal essa reunião de todo mundo que gosta de literatura. Acho que não tem outra possibilidade. Olha a né? Ana Solino. Ela chegou. Obrigada, Jonas. Obrigada a todo mundo que veio, né, que está aqui com a gente. E te agradeço muito. Não tinha como fazer uma série de lives falando de personagens sem ter você aqui, né? Porque você realmente tem uma cidade de personagens de todos os seus livros. Olha, então, só quero agradecer. E eu descobri que eu deixei de mostrar muitos personagens, né? Mas não tem problema, eles foram representados por essa turma aqui, né? Exatamente. Beijo, gente. Obrigada a todo mundo. E até uma próxima vez, de preferência presencial, né, Jonas? Vamos torcer. Tomara, Neide. Tchau, gente. Obrigado, Neide. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchauzinho.